Então, bom dia a todos. É uma honra poder... Já vim várias vezes ao fórum, mas é uma honra poder colaborar de forma mais efetiva, né? São 29 anos. Apesar de tudo que aconteceu essa semana, eu acho que o espírito do fórum é pensar sempre para frente, né? E eu acho que agora o sentido de urgência deveria ser ainda maior, né? Quer dizer, a reação natural de paralisia, mas diante do que eu vou falar aqui, eu acho que a gente devia acelerar realmente essas discussões e esse processo. Eu tinha dividido a apresentação em duas partes. Quer dizer, a intenção é mais no sentido de motivar a discussão que vem depois. Então, a primeira parte é um pouco mais conjuntural, discussão de curto prazo, falando um pouquinho dessa recessão atual, né, que é uma recessão realmente brutal, porque a recuperação tem sido tão lenta. E depois eu entraria um pouco mais na minha área, que é essa área de produtividade, que é tentar olhar mais o futuro, né? Uma vez superada a recessão, quais são as perspectivas para o futuro, né? E vou mostrar que é um quadro ainda mais difícil do que a gente imagina. E eu tinha escolhido o tema da incerteza como um tema unificador, quer dizer, eu acho que a incerteza fiscal na dimensão de curto prazo e na dimensão de longo prazo é uma incerteza em relação a riscos regulatórios, riscos trabalhistas, riscos tributários, que eu acompanhando lá o Congresso, eu vejo que esse é um tema realmente fundamental, que eu acho que era o centro das reformas, né? Atuar no sentido de reduzir a incerteza em relação a várias dimensões da regulação e que seria essa agenda micro. E agora acho que é um tema mais atual do que nunca. Então, na verdade, eu nem precisei atualizar muito a apresentação de certa forma. Então, eu vou tentar fazer por aqui. Eu estou um pouco distante ali dos números, mas espero que vocês consigam ver. Bem, essa é a pior recessão já documentada, né? O Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, que é o CODACE, da Fundação Getúlio Vargas, ele documenta as recessões desde 1980. E desde então, aquela que eu marquei em negrito, né? Quer dizer, a gente já teve recessões muito agudas, que foi a recessão no início dos anos 80, uma recessão muito aguda. Tivemos recessões mais longas no final dos anos 80, início dos anos 90, mas essa atual, né, que ainda não terminou, que começou no segundo trimestre de 2014 e até o último trimestre de 2016, ela já dura 11 trimestres, uma queda acumulada de 9%. Então, essa combinação de longa duração, né, e profundidade realmente é única. Durante a crise internacional, 2008, 2009, também teve uma queda forte, né, em torno de 5,5%, mas durou 2 trimestres. Então, que eu acho que aí já é um ponto, né? Por que a recessão, a recuperação é tão lenta agora e não naquela época, né? Foi uma crise extremamente aguda, a maior crise financeira desde a Grande Depressão, mas o Brasil, na época, tinha ferramentas de política econômica, creditícias, política monetária, política fiscal para reagir. A diferença é que essa recessão, como eu vou falar mais adiante, pegou a gente num momento que esse meio não tinha instrumentos. Mas isso fica um pouco mais para adiante. Então, nesse sentido, é a pior recessão. Esse é o colapso que o Raul estava se referindo, o apagão do investimento. Impressionante essa queda, né? Então, início de 2014, o investimento era mais ou menos 21% do PIB. Caiu no último trimestre de 2016 para alguma coisa em torno de 16,5%. Né? Então, uma queda fortíssima e muito rápida, né? Então, que tem a ver com risco, né? Isso aí, a gente sabe que o custo de investir no Brasil é altíssimo, mas não foi um aumento de custo que produziu essa queda. Quer dizer, isso foi um colapso, um aumento enorme de incerteza em várias dimensões. Que tem muito a ver com isso. Quer dizer, não foi só isso, mas certamente a trajetória explosiva da dívida, né? Então, a dívida que estava em torno de mais ou menos 52%, início de 2014, o último dado está em torno de 72%. Né? Então, um aumento aí de 20 pontos percentuais em espaço de 3 anos. E continuando. Né? Como eu vou falar, a tendência é continuar. Se a gente não fizer nada, ela simplesmente é explosiva, né? Chega a 100% em alguns anos. Então, assim, essa incerteza em relação à trajetória da dívida, que de alguma forma vai se resolver. Né? Ela pode se resolver de uma forma ordenada, que é o que o governo está tentando fazer, ou de uma forma desordenada, que é via inflação, via calote, via
vários mecanismos que vão gerar, obviamente, um enorme descontrole da situação. Então, essa é uma realidade que vai continuar a se impor, né? Então, não fazer nada simplesmente não é a alternativa. Aí eu vou mostrar alguns indicadores de confiança. Esse é o indicador do IBRE, que é bastante conhecido, né? Indicador de confiança dos consumidores e dos empresários. O empresarial ele abrange 4 setores: comércio, serviços, construção e a indústria de transformação. Então dá para ver, eu coloquei ali um número índice, né? Então os dois começam com 100, só para ver a variação. Teve aquela grande queda ali durante a crise, né? Os dois, principalmente a confiança dos empresários. Aí depois começa a recuperar. O indicador de confiança dos empresários já vinha caindo mais ou menos desde 2012, mas lentamente. Agora, início de 2014 até ali, principalmente setembro de 2015, que é quando o Brasil perdeu o grau de investimento, né, pelo Standard & Poor's, é uma queda enorme, muito rápida, né? Então a confiança desabou. Aí uma pequena recuperação agora, né? Já estava recuperando desde o primeiro semestre de 2016. Eu vou falar disso, mas vocês podem ver no gráfico, quer dizer, está recuperando, mas está voltando ao nível da crise, né? Basicamente ao nível ali de 2009, né? Então ainda em nível ainda muito baixo. Então nesse sentido uma recuperação ainda bastante incipiente da confiança. Bem, esses números imagino que já estão desatualizados, mas esses eram os números do IBRE, quer dizer, os números dos últimos 2 anos e as previsões para 2017 e 2018, isso até quarta-feira à tarde, né? Então, obviamente, eu acho que todas as instituições, consultorias, nesse momento, estão revisando, mas a previsão é de uma recuperação lenta, seria um crescimento de 0,4 esse ano, então de 2,4 ano que vem. Muito puxado ainda para a agropecuária, principalmente primeiro trimestre. Da previsão de crescimento do primeiro trimestre de 0,9, 0,8 viria da agropecuária. Então, ainda muito dependente, muito pouco disseminado, com um crescimento zero no segundo trimestre. Então, já não era um quadro muito bom, com certeza vai piorar. Aí, para o ano que vem, uma recuperação em torno de 2,4 e mais disseminada. Aí sim, com os outros setores, principalmente serviços, a indústria, que caiu muito nos últimos 2 anos, já dando sinais de reação. E aí, eventualmente, continuando em torno de 2,5 nessa faixa nos anos seguintes. Isso do lado da oferta, do lado da demanda, dá para ver claramente o colapso do investimento, né? Uma queda acumulada de mais de 25% nos últimos 2 anos. Esse ano é também uma recuperação ainda tímida do consumo, mas também acelerando ano que vem. E o investimento, aí sim, ano que vem, tendo um crescimento mais forte. Então, esse era o cenário, que já era um cenário de recuperação bastante lenta e realmente se espalhando mais ano que vem. Então, aqui é mais uma especulação, assim, acho que certamente tem inúmeros argumentos para essa recuperação lenta, mas acho que esses aí são mais ou menos relativamente consensuais. Primeiro, um endividamento muito elevado de famílias e empresas, a crise fiscal, então o endividamento do governo também, não só o governo, não só a União, mas todos os estados, a gente viu ontem, né? Estados e municípios fortemente endividados, com muita pouca capacidade de reação, né? Ano passado também, quando a nova administração assumiu, a inflação estava também fora da meta, havia um enorme reajuste de preços administrados, muita coisa por fazer. Só agora a política monetária finalmente estava podendo atuar, reduzindo os juros. Então, basicamente, não tinha nenhum instrumento para reagir. Por isso que é tão incipiente. Aí vou falar um pouquinho da incerteza, que era o gráfico que o Raul tentou mostrar ali, que é um indicador do IBRE recente, mas que hoje já estava uma página inteira no Globo, né? Os acontecimentos basicamente popularizaram esse indicador. E aí tem um fato que é muito enfatizado pelo Raul. A recessão, por sua vez, agrava muito o problema fiscal, né? Então, isso aumenta a dramaticidade, né? Uma queda de receita brutal. E alguns economistas, José Roberto Afonso, também têm chamado a atenção para fatores estruturais, né? Quer dizer, na medida que o setor de serviços tem aumentado sua participação e ele é menos tributado que a indústria, essa mudança estrutural também é ruim para a recuperação da receita. Então,
Uma situação muito difícil do lado da receita também, não é só a questão do gasto. Então, isso aí é só para ilustrar o endividamento das famílias. Então, isso aí é dívida em relação à renda acumulada nos últimos 12 meses, indicador do Banco Central, que mostra que esse indicador, bem, eu estou bem distante aqui, mas de cabeça eu me lembro que vai, acho que de 20, sobe até 45, ali no final de 2015, e aí tem caído, mas caído lentamente. Então, endividamento ainda muito alto, né? Então, muito difícil recuperar o consumo, né? Quer dizer, o IBE também tem uma pesquisa recente sobre o que os consumidores estão fazendo com o saque das contas inativas do FGTS, e a maior parte vai para pagamento da dívida. Então, na verdade, uma parcela pequena vai para o consumo, os consumidores estão tentando reduzir essa dívida. Essa tabela é um trabalho do Carlos Roca, ele tem atualizado isso, vai até o terceiro trimestre do ano passado, endividamento das empresas. Acho que fica bem claro, né, o aumento que houve, se é dívida em relação ao patrimônio líquido, empresas não financeiras. Aumentou muito ali até início de 2016, tem caído. Então, assim como o endividamento dos consumidores, o das empresas tem caído, mas muito alto, né? Dá para ver claramente que ele ainda é muito mais alto que lá no início, lá por volta de 2010. Então, endividamento muito forte e um número gigantesco de recuperações judiciais. Então, empresas e famílias muito alavancadas. Em relação a déficit primário, então, o governo aprovou a PEC do teto, propôs uma reforma bastante ambiciosa da Previdência, mas mesmo fazendo tudo certo, ainda é difícil. Então, essas eram as projeções do IBRE para os próximos 2 anos em termos de resultado primário, né? Então, déficit ainda forte nos 2 próximos anos. Nas nossas projeções, só teria superávit por volta ali de 2020, 2021, se tudo for correto. Se aprovar a PEC, aprovar uma reforma da Previdência forte. Então, assim, é uma situação muito delicada. Aqui também, isso aqui é só ilustrativo. Assim, acho que tem inúmeros cenários de dívida que podem ser feitos. Esses aí são apenas 2. O que aparece ali como otimista é um cenário com mais crescimento e uma taxa de juros real menor, em torno de 4. O cenário pessimista, crescimento menor, crescendo 0,5% a 1% a menos cada ano, e uma taxa de juros real maior, em torno de 5%. Seja qual for o cenário, dá para ver que, de novo, fazendo tudo certo, aprovando PEC, Previdência, a dívida ainda sobe pelo menos até 80 e poucos por cento ali no início dos anos 2020, e depois cai lentamente. Então, é um cenário vulnerável, né? E que agora foi atingido por esse choque imenso, né? E esse é um indicador de incerteza. Então, esse indicador ele começou a ser divulgado no final do ano passado. Ele tem 3 componentes. 70% do indicador tem a ver com... Ele é baseado no indicador calculado nos Estados Unidos, por 2 pesquisadores, Nicholas Bloom, de Stanford, e Stephen Davis, da Universidade de Chicago. Então, 70% do indicador tem a ver com notícias que saem na mídia impressa, mídia online, sobre incerteza econômica. 20% tem a ver com a dispersão das previsões de inflação e câmbio no Focus, do Top 5, 12 meses à frente. E 10% tem a ver com volatilidade do Bovespa. Então, assim, ele é predominantemente um indicador de incerteza econômica, mas, obviamente, é afetado pela incerteza política também. Então, não é tão fácil de separar. Mas o que a gente vê claramente é que ele teve alguns picos, né? Ele teve um pico ali em 2002, período eleitoral, onde não havia muita incerteza em relação ao governo Lula, que ele iria fazer. Outro período na crise, ali 2009. Teve outro pico também ali por volta na crise do euro, e também ali por volta de 2012. Mas o pico mais alto mesmo, dá para ver no gráfico, começou ali por volta de 2016, 15 e 16, né? 15, ele atingiu o pico em setembro de 2015, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, e continua muito alto, né? Então, ele é extremamente volátil, né, mês a mês, mas a gente vê que ele flutua em torno de um nível muito alto, e ainda mais ou menos no nível da crise de 2009. Então, a incerteza não foi, apesar de todos os esforços do governo, ela permanece alta e em uma situação ainda frágil, embora estivesse caindo na margem. Nos últimos meses ela estava
ela estava caindo. Então, obviamente, acho que faltou a seta do Raul, que agora realmente, inclusive, está no jornal, né? Esse indicador deve explodir agora, certamente. Eu acredito que não vai se manter num patamar explosivo, mas é óbvio que ele vai saltar num primeiro momento. Então, enorme incerteza. Em termos também, outro indicador que mostra que a confiança está melhorando, mas ainda tem uma certa fragilidade, é esse indicador de confiança agora quebrando os componentes dele. Então, o indicador de confiança tem um componente que chama de situação atual, que é o que os consumidores e empresários acham sobre o que está acontecendo atualmente. E tem outro que é a expectativa em relação ao futuro. Então, o que aquele gráfico mostra é que, basicamente, o grosso da melhoria da confiança veio da expectativa, e não tanto da situação atual. Isso certamente vale para os consumidores, vale também para os empresários. Então, os empresários, a situação atual melhorou um pouco também, mas o grosso são os consumidores e empresários acreditando que o governo vai aprovar as medidas e tentando antecipar os efeitos benéficos, né? Então, a questão agora, obviamente, é o que vai acontecer. Quer dizer, isso aí, voltando... esse descolamento entre expectativas e situação atual, ele não é comum, mas aconteceu já. A gente vê ali, no caso dos consumidores, aconteceu ali mais ou menos entre 2004 e 2008, e na época o que aconteceu é que as expectativas desabaram e convergiram para a situação atual, que era menor. Obviamente não é o que a gente quer agora. O ideal seria que a situação atual convergisse para as expectativas que são altas, mas... então, assim, a estratégia do governo, que eu acho que foi correta, diante da situação dificílima, da impossibilidade de usar instrumentos, a ideia foi usar o futuro, tentar atuar em reformas estruturais e colher o benefício no presente, e os consumidores e empresários compraram essa interpretação, eles acreditaram nisso e estão projetando, estavam, né, pelo menos até agora, projetando uma melhoria da situação, que agora vamos ver como é que fica, mas esse era o risco. Então, assim, certamente a aprovação da PEC do teto é fundamental, mas mesmo com ela a dívida continua a subir. Obviamente a reforma da Previdência é fundamental para cumprir o teto. Teve um relatório da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado, que divulgou essa semana que mesmo aprovando a reforma da Previdência, o teto ainda não vai ser nada fácil manter nos próximos anos. Mas tem muita coisa a ser feita. Então, é um quadro, uma série de medidas positivas, mas uma situação delicada e muita coisa a fazer do lado da Receita, né? Então, são mais de 4% do PIB de renúncia tributária. Isso é altíssimo, né? E aumentou bastante nos últimos anos. Então, que é algo que o governo começou a atuar, mas tem muita coisa a fazer. Quer dizer, então, o governo já atua na dimensão do gasto, mas muito a fazer ainda em relação à Receita. Isso é preciso acontecer, porque isso afeta certamente a situação de vários, da União, de estados e municípios, como a gente viu ontem, né? Passando agora um pouco para a área, inclusive conheço mais, a questão da produtividade, né? A produtividade, quer dizer, foi um tema realmente, Maria Silva ontem falou longamente sobre isso, que é um ótimo sinal, né? O BNDES encampar esse tema na sua agenda. Ela está mais ou menos estagnada desde 1980. Né? Quer dizer, existem vários indicadores, mas eles estão aí, apontam um crescimento entre 0,1 e 0,5 ao ano desde 80, com várias flutuações. Então, por exemplo, primeira metade dos anos 90, com a abertura e as reformas, cresceu um pouquinho. A segunda metade dos anos 2000, dá para ver no gráfico, que também subiu um pouco, as reformas micro, tudo que foi feito na década de 90, mas sempre sobe e eventualmente cai, e aí a gente olha a tendência, não tem nenhuma tendência de crescimento, né? Isso aí, de certa forma, foi mascarado, foi escondido, pelo fato de que a renda per capita, né, que está mais associada ao padrão de vida, ela subiu bem mais que a produtividade desde 80, né, que é basicamente o bônus demográfico. Então, a produtividade não aumentava, mas tinha mais gente trabalhando, né? Quer dizer, a população com idade de trabalhar aumentou muito, aumentou a taxa de participação das mulheres na força de trabalho, teve o boom de commodities também, quer dizer, o boom de commodities fez com que o padrão de vida subisse acima da renda e acima da produtividade. O problema agora é que tudo isso desabou, né? Quer dizer, então, não tem mais bônus demográfico, agora é o contrário, né? Agora é envelhecimento da população, que
é o drama da Previdência, não tem mais mundo de commodities. Então, o padrão de vida, basicamente, a tendência dele é convergir para aquele gráfico, né? É um crescimento muito próximo de zero, se nada for feito. Ali, só comparando, assim, a América Latina, em geral, tem um desempenho muito ruim de produtividade. Mas, mesmo na América Latina, a gente podia estar fazendo melhor, né? Então, aquele gráfico mostra que o Chile tinha uma produtividade parecida com a brasileira em 80, na década de 80, hoje em dia tem um dobro. A Argentina e México estão ali em cima, e o Brasil basicamente convergiu para a produtividade do Peru e da Colômbia, sendo que Peru e Colômbia estavam abaixo e convergiram para a nossa. Então, o Brasil se estabilizou num bloco, dentre as grandes economias da América Latina, um bloco inferior em termos de produtividade. Isso aqui é um livro recente que nós organizei com o Regis e Armando Castelar no IBRE, que o Cláudio Fistac comentou bastante ontem, que mostra que o nosso problema de produtividade é sistêmico. Basicamente, qualquer setor que a gente olhe, com poucas exceções, a nossa produtividade é muito baixa. Então, assim, por isso que é bom o BNDES reconhecer isso, porque simplesmente não existem setores que a gente possa escolher e apostar nesses setores achando que isso vai gerar um aumento da produtividade da economia como um todo. Isso é impossível, porque todos os setores têm problemas. Pode olhar agropecuária, pode olhar indústria, serviços, a produtividade deles em relação aos Estados Unidos é mais ou menos baixíssima em todos eles, mais ou menos um quinto, um sexto. Em relação aos países desenvolvidos da Europa, é mais ou menos alguma coisa aí da ordem de um terço, pelo menos. Então, o problema é sistêmico. Aqui é um gráfico só ilustrativo. Eu peguei serviços modernos, né, que a gente pensa, serviços financeiros, serviços de tecnologia da informação. Muito que foi dito ontem na palestra, né, do Marco Sintra, né, quer dizer, vamos estimular a inovação. Mas mesmo setores inovadores no Brasil, que são serviços modernos, eles têm uma produtividade que está mais ou menos no mesmo nível da produtividade de setores tradicionais em países desenvolvidos. Comércio, serviços pessoais. Então, ou seja, o nosso moderno está longe de ser moderno quando a gente compara com outros países. Isso aqui também o Cláudio Fistac comentou um pouco. Quando eu falo que a nossa produtividade é baixa em tudo, tudo, eu digo assim, na média, né? Quer dizer, é claro que o Brasil tem setor agronegócio, indústria, setor financeiro. Certamente existem empresas que estão na fronteira. Tá? Então, o que aquele gráfico mostra é a distribuição de produtividade média na economia entre as empresas. Então, comparando com China, países emergentes, Chile, Colômbia, México, o que dá para ver é que o Brasil, se olharem para a esquerda, né, tem aquela cauda é a proporção de firmas do lado esquerdo, são as menos produtivas. Então, a nossa cauda inferior é maior que a de países comparáveis. Então, a gente tem uma proporção bem maior de firmas muito pouco produtivas. Então, existem firmas que são altamente produtivas, mas elas são poucas, e tem um monte de firmas que são extremamente produtivas e que não saem do mercado. Então, nesse livro que a gente lançou, a gente tem uma pesquisa também que mostra que depois de 25 anos, o tamanho das empresas no Brasil é mais ou menos o mesmo de quando elas entraram no mercado. Nos Estados Unidos, o tamanho da empresa média é 5 vezes maior. Então, nos Estados Unidos, as empresas que sobrevivem no mercado, elas crescem. No Brasil, elas ficam mais ou menos estagnadas. E as que são improdutivas não saem. Então, tem esse mecanismo de seleção que não funciona. Bem, isso aqui, obviamente, já estou chegando perto do final. Isso aqui seria a agenda de reformas, que eu tenho acompanhado de perto lá no Senado. Que eu acho que, assim, obviamente, isso aqui é fundamental. É óbvio que, com tudo que aconteceu, vai ter algum atraso nisso, mas isso vai ter que ser feito porque a realidade vai se impor. E eu acho que a grande contribuição delas é atuar na dimensão da incerteza, da redução de risco, né? Então, por exemplo, quando uma empresa compra outra, que é um mecanismo clássico de crescimento de empresa, né? Adquirir outra, contratar empregados, ela, na verdade, está assumindo um risco trabalhista e tributário que é tão alto que ela não consegue nem precificar. Então, essa é a ideia da incerteza, né? Quer dizer, incerteza é algo que não tem nenhuma distribuição de probabilidade. A empresa compra, ela não tem a menor ideia de qual o tamanho daquele passivo
Isso, obviamente, é fundamental, e eu acho que as reformas propostas, elas atuam nessa direção. Então, por exemplo, tem toda a reforma trabalhista, tem toda a questão da prevalência do negociado em relação ao legislado, que vai contribuir enormemente para reduzir esse tipo de passivo, de ir à Justiça do Trabalho resolver conflitos, né? O economista Zé Márcio Camargo sempre fala, né? A legislação brasileira trabalhista é muito flexível, mas ela é flexível porque é tudo negociado, só que não é negociado na empresa, é negociado na Justiça, né? Que é uma forma extremamente cara e ineficiente de resolver conflitos, né? Então, esse é o mérito dessa reforma. Outra coisa que sai pouco na mídia, mas ela muda completamente a relação com a Justiça Trabalhista, né? Introduz um mecanismo de arbitragem, que é resolver conflitos no nível da empresa, para quem ganha 2 vezes o teto do INSS, acima de 11 mil. Coloca um monte de custos, né, de recorrer à justiça, litigância de má-fé. É uma mudança realmente dramática nessa dimensão. A reforma trabalhista, infelizmente o senador Ferraz não pôde comparecer, mas o senador Ferraz coordena o grupo da Comissão de Assuntos Econômicos, que está estudando o tema e deve propor medidas, uma reforma até o final do ano. E a discussão está se encaminhando na direção de simplificar o sistema. Eu acho que tem praticamente um consenso entre especialistas que o Brasil precisa de um IVA nacional, precisa de unificar alíquotas federais, estaduais, municipais, em torno de imposto sobre valor adicionado, com crédito financeiro, cobrança no destino, enfim. Tem uma discussão bastante avançada que eu acho que talvez tenha que ficar para outro momento. E último slide, Raul. Bem, aí na verdade é com você, mas infraestrutura também tem muito essa dimensão da incerteza, né? Inúmeras mudanças de regras e acho que tem um projeto pouco comentado, mas muito acho promissor sobre agências reguladoras, que foi aprovado no Senado, está parado na Câmara. Tem todo esse modelo que a Maria Silvia comentou ontem, de migrar para um sistema de tarifas mais competitivas, maior participação privada no financiamento. E aí a ponte com o que a gente vai ver na parte da tarde, o que o Raul fala muito, quer dizer, o passado, de certa forma, assombra o presente, né? Essa recessão brutal, ela desequilibrou completamente os contratos. Quer dizer, não só a recessão, mas todo o aumento de preços administrados, questões de licenciamento ambiental que não foram cumpridas. Tem uma série de mudanças de regra que realmente criaram dificuldades para concessões já feitas, né, 2013. Então, de alguma forma, tem que resolver o passado. E aí, para encerrar, lá na Fundação, quer dizer, o Regis estava lá também, semana passada organizamos um seminário com o Ministério da Fazenda sobre a agenda micro, e uma das coisas que mais me chamou a atenção é esse fato. Quer dizer, a gente tem um passado bastante ruim, né? Situação trabalhista péssima, tributária péssima, mas de alguma forma tem que fazer a transição, né? As empresas se acostumaram a operar nesse ambiente. Então, uma mudança de regras aí é importante, mas tem que ser muito cuidadosa, porque não deixa de ser uma mudança de regras. Quer dizer, a gente não quer introduzir mais insegurança jurídica num ambiente onde ela já é bastante abundante, tá? Então, essa questão das reformas, eu acho que agora está um pouco em compasso de espera, mas, principalmente na dimensão fiscal, a gente viu ontem à tarde aqui, a situação é dramática de estados, municípios, da União, certamente também. Então, eu acho que não vai ter jeito. Eventualmente, se elas não forem feitas por convicção, elas vão ter que ser feitas por necessidade. Obrigado.